Bem, hoje eu decidi gravar um vídeo um pouco diferente, falando muito mais sobre expectativa do que sobre filmes que eu já assisti, no caso. Mas é porque esse ano, em 2026, eu tô muito hypado para vários filmes, e principalmente filmes que vão estrear agora no segundo semestre, né, de 2026. Então eu selecionei 5 filmes. É claro que tem vários outros, assim, muitos outros, que eu tô com muita expectativa pra assistir, mas eu selecionei os 5 filmes que eu estou mais ansioso pra assistir em 2026, agora nesse segundo semestre. E, claro, tem vários outros filmes que ficaram fora da lista, como eu falei, né? Como, por exemplo, A Odisseia do Nolan. Mas eu boto assim, né, A Odisseia do Nolan fora, porque, por exemplo, o Nolan é um diretor que eu acho que ele é muito assertivo, né? Então, realmente, eu acho que é difícil que ele faça um filme que seja mais divisivo, pelo menos no sentido geral, né? Eu acho que ele tá muito seguro no que ele vai fazer, então eu acho que dificilmente. Eu não crio tanto hype assim, porque eu não tenho muita ligação com a história da Odisseia. Eu nem sei basicamente como é que ela é, né? Eu sei só alguns pedaços, mas eu não tô com tanta expectativa igual tô com esses outros, e eu vou explicar o motivo. Então, eu selecionei 5 filmes, e vou fazer de ordem decrescente, né? Em quinto lugar, na verdade, eu selecionei o Duna Parte 3. Eu acho que o Villeneuve ele já entregou 2 excelentes filmes, né? 2 filmes de Duna excelentes, que sempre foi uma grande incógnita, né? Na história de Duna, foi se realmente alguém ia conseguir adaptar. E o Villeneuve ele já provou que ele consegue sim adaptar Duna, né? Muito bem. E agora ele tá lançando ele vai lançar, né, o terceiro filme, baseado nessa grande história, né? História gigantesca aí que inspirou tantas outras, como Star Wars e Game of Thrones. Eu tô com muita expectativa por ser Duna e por ser o Villeneuve, né, ali na direção, obviamente, porque todos os filmes do Villeneuve são maravilhosos e eu não tenho como não ficar. Eu só não boto ele numa posição mais alta, né, porque eu acho que ele tá muito seguro, né, e ele vai entregar um excelente filme. Então a minha expectativa ela não tá tão assim pra saber exatamente como é que vai ser o resultado, se vai dar certo, se não vai dar. Por isso que eu botei ele na quinta posição, porque eu acho que é um filme bem mais seguro pra gente saber se vai realmente dar certo ou não. Em quarto lugar, eu roubei, já comecei roubando, e coloquei 2 filmes de terror. Mas é porque esses 2 filmes de terror estão me despertando curiosidade praticamente da mesma maneira. O primeiro deles é o Evil Dead Burn, ou A Morte do Demônio em Chamas, né, que é o novo filme da franquia. E eu tô com uma grande expectativa nesse filme, né, principalmente por causa do trailer, do material de divulgação que já lançou, que parece ser bem interessante. E na pegada mais do de 2013 do que o de 2022, 23 que lançou, né, que foi o último, que é o Ascensão. E porque é um diretor que eu achei ele muito promissor. Pra quem não sabe, esse diretor, o diretor desse filme, né, do novo Evil Dead, ele dirigiu um filme francês chamado Infestação, que fala sobre aranhas. Eu achei um filme muito interessante, muito bom e diferente. Eu acho que a pegada dele combina bastante com o Evil Dead, né, com essa franquia. Então é um filme que eu tô com muita ansiedade pra assistir. Mas mais ainda do que ele, eu tô muito ansioso pra assistir o novo Resident Evil, porque não porque é um novo Resident Evil, porque assim, quem é fã da franquia Resident Evil sabe o tanto que ela sofreu, né? Que ela sofre até hoje com várias adaptações tenebrosas, assim, tanto pra TV quanto pro cinema. E realmente todo mundo que é fã sofre bastante. Mas esse filme, esse novo filme do Evil Dead, do Resident Evil, ele vai ser dirigido pelo Zack Krieger, que é o diretor de A Hora do Mal e Barbarian, né? Então é um diretor que eu acho ele excelente. É um diretor que no Barbarian eu já percebi a qualidade dele como diretor, mas no A Hora do Mal ele superou todas as expectativas e entregou um dos melhores filmes de terror dos últimos tempos, né? Um dos mais diferentes e que me agradou bastante no ano passado. E essa ideia dele é bastante original, porque ele não quis fazer uma adaptação dos personagens do jogo, né? Ele quis criar uma história ambientada dentro do jogo, né, daquele universo, mas não necessariamente adaptando aos personagens. Então ele já se livrou dessa carga de fazer uma má adaptação do Leon, de outros personagens, né, do universo de Resident Evil, mas ele está entregando uma nova perspectiva, né, ele está buscando uma nova perspectiva. E o que é interessante é porque esse projeto do Resident Evil, ele não foi
esse novo projeto, né, do Zack Krieger, ele não foi necessariamente uma, tipo assim, vamos fazer um novo filme do Resident Evil. Não, tipo assim, existia essa ideia do Zack Krieger e ele levou essa ideia pro pessoal, né, da produtora do Resident Evil. Então, basicamente, a ideia central foi justamente a partir dessa ideia do Zack Krieger, não criar o primeiro produto, depois criar a ideia por cima. Então, realmente, isso me deixa muito animado, porque geralmente são os filmes de terror que melhor funcionam, são esses que a pessoa tem uma ideia e vende pro estúdio, né? E ainda mais um diretor maravilhoso como o Zack Krieger, né? Eu acho ele realmente muito bom. Espero muito que ele acerte nesse filme, mas ainda assim pode dar tudo errado. É por isso que eu boto ele... Eu tô com muita expectativa pra saber o resultado desse filme. Em terceiro lugar, eu coloco o novo Jogos Vorazes, que é o Amanhecer na Colheita. É um filme novamente dirigido pelo Francis Lawrence, mas eu acho diferente por quê? Por 2 pontos. Primeiro, desde o lançamento do último filme, né, e do último livro de Jogos Vorazes, a galera fala que aquele livro não é o melhor de todos, né? O filme eu ainda acho muito bom, muito interessante, né? Eu acho uma excelente adaptação e também é dirigido pelo Francis Lawrence, assim como o Em Chamas, A Esperança Parte 1 e Parte 2, todos eles são dirigidos pelo Francis Lawrence, que eu inclusive acho um ótimo diretor, mas o filme em si ele não é o melhor da franquia, né? Só que falam, né, o pessoal que é fã dos livros fala que o Amanhecer na Colheita é o segundo melhor desde Em Chamas. Então eu tô com altíssimas expectativas para saber o quão interessante essa história é para valer uma adaptação de cinema, né? E o quão ela pode ser boa. Inclusive o trailer que foi lançado é muito bom também, uma forma de edição ali do trailer muito bom e que lembra bastante o Em Chamas, só que com uma pegada própria também, né, mais estilizada, mais bonita, né, com um orçamento ainda maior. Então eu fiquei muito animado pra isso por conta desse material de base, né, que eu não li, mas todo mundo que é fã de Jogos Vorazes fala que é o segundo melhor livro, né, depois de Em Chamas, então isso me deixou muito animado. E a segunda questão é o próprio Francis Lawrence, que é um diretor que eu acho ele muito bom na franquia Jogos Vorazes, né, eu nunca vi não vi muitos outros filmes dele lançados, mas tem um filme que ele lançou ano passado, que é o Ande ou Morra, eu esqueci o nome, é A Longa Marcha, isso. A Longa Marcha, que é uma adaptação ali do Stephen King, e eu achei que ele arrasa nesse filme. Eu acho que ele consegue trabalhar muito bem o roteiro, os personagens. É um filme que ele se segura muito ali no roteiro, né, nos personagens que são criados, e também na direção, obviamente. Então eu acho que o Francis Lawrence ele tá numa fase de maturidade das obras dele muito interessante e que me deixou muito animado para esse novo Jogos Vorazes, tanto por essa questão da história base, né, que falam que é uma das melhores, como também pelo Francis Lawrence, que eu achei ele um excelente diretor, né, na franquia de Jogos Vorazes, e ele tá cada vez mais maduro na sua forma de dirigir os filmes. E ele claramente é apaixonado pela franquia, né, e ele é a melhor opção para fazer essas adaptações, né, não é igual o David Yates, que ficou ali dirigindo 400 milhões de filmes do Harry Potter e começou a fraquejar. Eu acho que não, eu acho que o Francis Lawrence ele já tá numa pegada que pode ir tornando cada vez melhores esses filmes dos Jogos Vorazes, né? E eu acho um bom filme, assim, pra futuramente dar uma descansada na franquia, né? E talvez continuar só mais lá pra frente. Mas vamos ver os próximos passos. Mas enfim. Em segundo lugar, eu coloco o Dia D do Steven Spielberg. Eu acho que primeiro, gente, assim, o meu filme favorito da vida se chama Guerra dos Mundos. É o filme do Steven Spielberg de alienígena, né? Eu assisti outros filmes de alienígena do Steven Spielberg, como Contatos Imediatos de Terceiro Grau, o ET, o Extraterrestre. E o Steven Spielberg ele consegue trabalhar essa questão das invasões alienígenas de uma forma muito interessante, muito diversificada, né? Ele sempre traz pontos de vista diferentes, como, por exemplo, ali no Contatos Imediatos ele traz uma perspectiva mais de curiosidade, de descoberta, de suspense, enquanto no ET ele traz mais essa questão da aventura, da infância, né? Da inocência das crianças e dos próprios alienígenas. E no Guerra dos Mundos ele já traz a questão da ameaça global mesmo, né, como uma guerra e como realmente trazendo essa perspectiva mais vilanesca dos filmes. E eu acho que o Dia D é um filme que ele surge num momento muito interessante da história mundial, né, da história aqui pelo menos do Ocidente, onde a gente está vendo cada vez mais novas descobertas relacionadas, ou pelo menos
coisas sendo mostradas realmente para o grande público, né, que podem realmente dar uma ideia de que possa haver vida inteligente ali, né, em contato com a nossa realidade. Por mais que eu seja bem cético em relação a isso, mas eu acho que é um filme que ele casa muito perfeitamente com o momento que a gente está vivendo na história. E é isso, é Spielberg dirigindo um filme de alienígena, coisa que ele não faz desde Guerra dos Mundos. E Guerra dos Mundos, como eu falei, é o meu filme favorito da vida, né? E é também o meu filme favorito do Steven Spielberg. Então eu tô muito animado para assistir o Dia D, é por isso que eu coloco ele em segundo lugar. Mas não tem como não colocar em primeiro lugar o Vingadores Doomsday. E eu vou falar por quê. Eu acho que a Marvel, né, apesar de eu gostar bastante dos filmes da Marvel, eu gosto sim de filmes de herói, mas eu acho que a Marvel tem uma queda bastante, né? Eu sei que tem filmes muito bons que foram lançados da Marvel recentemente, como por exemplo o próprio Thunderbolts, né? Eu acho um filme muito injustiçado, um filme excelente que foi completamente injustiçado pelo público, né? Que ninguém deu atenção para esse filme, é um filme maravilhoso, e teve outros filmes legais e séries interessantes que a Marvel lançou nos últimos tempos, mas é aquilo, né? A Marvel tá numa baixa muito grande e o Vingadores Doomsday tem uma missão muito difícil, que é continuar todos esses filmes bagunçados que eles foram lançando desde do fim da pandemia, e também de puxar, né, o público novamente para os cinemas, né, porque os filmes estão fracassando da Marvel nos cinemas. Meio que misturar tudo isso, né, tentar continuar todas essas histórias, ao mesmo tempo que ele rebuta todas essas histórias, ao mesmo tempo que ele continua os eventos ali de Vingadores Ultimato, ao mesmo tempo que ele traz os personagens antigos de volta, né, traz personagens novos, dentro de uma história que é gigantesca, né, que é a questão das incursões ali provocadas pelo Doutor Destino, ou não sei exatamente como é isso. Mas eu sinto que esse Vingadores Doomsday é a grande aposta da Marvel para salvar a franquia, né? A franquia e o universo de heróis no cinema, né? Eu acho que é a grande aposta. Se esse filme não der certo, vai desandar tudo futuramente, né? Apesar de sim, eu acho que ele vai dar muito certo, mas ainda assim é uma grande incógnita, né? Esse filme vai ser ótimo? Vai ser um filme amado pela crítica e pelo público? Ou ele vai ser odiado pela crítica e amado pelo público? Ou odiado pelo público e amado pela crítica, que eu acho bem difícil que aconteça. Mas eu tô com muitas expectativas, porque eu acho que vai ser uma história muito maluca, né? Ninguém nem sabe, por exemplo, a duração do filme. Eu vi um boato de que o filme pode ter 3 horas e 45 de duração. Eu acho difícil que isso aconteça, que vai ser até inviável para os exibidores fazer isso, né? Ainda mais que ele vai lançar junto com Duna parte 3, né? Que é outro blockbuster gigantesco nesse ano. Então realmente é o filme que eu tô com mais expectativa, porque ou ele dá muito certo ou ele dá muito errado. Ele não tem uma meia opção, né? E é um filme que eu acho que pode ser muito interessante, né? O meu medo é que ele seja um Deadpool 3. Meu único medo é esse, mas eu acho que... Espero que ele não seja, né? Porque ele é dirigido pelos irmãos Russo, que também estão voltando, que é outra grande expectativa, né? Essa questão dos irmãos Russo. Então, por mais que os heróis estejam em baixa hoje, né? Que muita gente não esteja se importando com os heróis atualmente, eu acho que é um filme que ele tá numa aposta muito grande, e eu tô com muita expectativa para assistir, porque se a história foi tão maluca como tá se especulando que ela seja, eu acho que pode ser um grande evento aí para o cinema em 2026. E é isso.